Olá pessoal, Pedro aqui novamente. Como vocês sabem, nós estamos em março, um mês dedicado à mulher. E eu lembro que eu fiz um vídeo aqui nesse canal falando sobre os 10 maiores psicólogos de todos os tempos. E muitas de vocês que são inscritas aqui nesse canal pediram: Pedro, faz uma versão feminina agora, faz um vídeo falando sobre as mulheres mais proeminentes da psicologia. Então eu decidi fazer esse top 10 agora, pontuando as 10 mulheres mais proeminentes, mais famosas da psicologia. E eu sei que talvez hajam algumas discordâncias, mas eu tentei ser o mais justo possível e agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso. As 10 mulheres mais proeminentes da psicologia / psiquiatria, beleza? Vamos que vamos? Então, pessoal, infelizmente, a gente sabe que por muito tempo a participação feminina na ciência foi renegada. Muitas mulheres não podiam estudar, não podiam produzir conteúdo científico. E é por isso que muitas de vocês não conhecem algumas figuras proeminentes que eu vou citar aqui. Mas é importante a gente falar sobre essas figuras porque elas contribuíram muito para a psicologia. E a primeira pessoa que eu gostaria de citar é uma brasileira chamada Nise da Silveira. Essa psiquiatra, ela foi responsável por humanizar o tratamento de pacientes com transtornos mentais. Como a gente sabe, até o século passado, antes da reforma psiquiátrica, os doentes mentais eram pessoas que ficavam excluídas da sociedade e que eram tratadas de forma muito desumana, com eletrochoques, com lobotomia. Então, Nise da Silveira, ela foi responsável por mudar isso, pelo menos aqui no Brasil. Através dos tratamentos que ela propunha para os pacientes dela, foi visto que existiam formas mais humanas de tratar pessoas com sofrimento psíquico e mental. Caso você queira conhecer um pouco mais dessa mulher, eu recomendo que você assista ao filme Nise, O Coração da Loucura. Nesse filme vai ser falado bastante sobre os aspectos biográficos dessa grande mulher da psicologia / psiquiatria, beleza? A nona mulher que eu gostaria de citar é a Judith Beck. Judith Beck é filha de um grande psicólogo chamado Aaron Beck, criador da terapia cognitivo-comportamental, e foi a Judith Beck que divulgou os achados e o conhecimento científico a respeito da terapia cognitivo-comportamental. Boa parte dos livros de TCC são da Judith ou tem alguma participação dela, e se você conhece essa abordagem ou quer se especializar nessa abordagem, com certeza você vai ter que ler o livro Terapia Cognitivo-Comportamental, Manual do Terapeuta, que é o livro base, o livro introdutório dessa abordagem que foi escrito pela Judith Beck. A maior contribuição que ela fez para a psicologia foi expandir o conhecimento sobre a terapia cognitivo-comportamental. A terceira mulher que eu gostaria de citar é a Brenda Milner, uma neuropsicóloga canadense que foi responsável por realizar os primeiros estudos da neuropsicologia clínica. Ela, que já estudava sobre neurociência, conseguiu pegar conceitos neurocientíficos e aplicar na clínica. Por isso, é creditado a ela o título de fundadora da neuropsicologia, tal como nós conhecemos hoje. Como eu sou um neuropsicólogo, eu não poderia deixar de citar a Brenda Milner como uma das 10 grandes mulheres notáveis no campo da psicologia. Então fica aí, Brenda Milner, pesquise mais sobre ela, principalmente se você gosta da neuropsicologia, beleza? A quarta mulher que eu gostaria de citar é a Mary Whitton Calkins. É uma americana que foi a primeira mulher a ser presidente da Associação de Psicologia Americana e teve uma grande influência no estudo da memória, dos sonhos e da autopercepção. Ela também lutou muito por justiça social para as mulheres, então ela lutou muito pelos direitos civis das mulheres, para que as mulheres tivessem mais participação na ciência, e por isso ela é um grande nome da psicologia dentro do universo feminino e como uma ciência, né? Por conta dela, muitas mulheres puderam começar a estudar psicologia depois. Então, por isso, ela é a quarta pessoa a ser citada aqui nessa lista das 10 grandes mulheres da psicologia. A quinta mulher também é uma americana, mas uma americana afrodescendente, a Mamie Phipps Clark. Ela foi responsável por começar os estudos de autoconsciência no sentido da autoimagem de pessoas negras. Eu acredito que você já deve ter ouvido falar no estudo das bonecas, em que ela pegou crianças e pediu para ela dizer qual boneca era mais bonita. Bonecas
brancas ou bonecas pretas. E a maioria das crianças, mesmo as crianças pretas, escolhiam as bonecas brancas. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição para você ver. Foi ela que idealizou, junto com o marido dela, esse estudo. E esse estudo serviu para que vários direitos civis da população negra nos Estados Unidos pudessem ser revistos e para que as pessoas começassem a valorizar mais aspectos da sua identidade. Pessoas pretas pudessem começar a refletir mais sobre a cultura do embranquecimento que faz com que traços negros muitas vezes não sejam vistos como bonitos. Então, ela foi essencial nessa ideia de autoimagem, nesse entendimento de que as pessoas pretas também precisam se achar bonitas e no estudo do racismo como um todo. Então fica aí como mais uma das grandes mulheres da psicologia, beleza? Você sabe como é que a psicologia começou no Brasil? O primeiro curso de psicologia foi da PUC do Rio de Janeiro, sendo que não foi um curso que se oficializou de início. Se iniciou em 1953. Porém, no mesmo ano, a Anita de Castilho e Marcondes Cabral foi responsável por dar início ao primeiro curso regulamentado de psicologia. E aí, então, começa-se a estudar oficialmente psicologia no Brasil. Por isso, ela será a 6ª pessoa indicada aqui entre as 10 maiores mulheres da psicologia, porque ela iniciou o estudo oficial da psicologia aqui no Brasil e desenvolveu algumas pesquisas introdutórias, mas é acreditado a ela esse grande feito e a gente não pode deixar de citar. Anita de Castilho e Marcondes Cabral. A Gestalt terapia é uma abordagem terapêutica muito importante dentro das abordagens humanistas. E ela foi idealizada por Frederick Perls e sua esposa, Laura Perls, que é a 7ª mulher citada nesse vídeo. Laura, ela criou, junto com o Frederick, essa abordagem que foi muito importante para que a gente pudesse ver o indivíduo de forma mais holística, de forma mais global. E hoje muitas pessoas utilizam a Gestalt terapia graças a essa iniciativa da Laura de estudar melhor sobre comportamento humano, subjetividade humana e consciência. Então fica aí como a 7ª citação, a psicóloga alemã Laura Perls, ok? Galera, tá gostando dessa lista que eu tô fazendo? Então vamos ver se você acerta quem são as 3 últimas mulheres, o top 3, o pódio da lista das mulheres mais proeminentes da psicologia. E não se esquece de se inscrever, não vai embora antes de deixar o seu like e se inscrever nesse canal, beleza? Como vocês sabem, a psicanálise é uma das principais abordagens terapêuticas e uma das principais escolas de psicologia. Por isso, no pódio estão 3 psicanalistas de diferentes fases da psicanálise. A primeira que eu gostaria de citar, em terceiro lugar, é a Karen Horney, que foi uma psicanalista que viveu contemporânea ao Freud e que desenvolveu o período que nós chamamos de psicanálise pós-freudiana ou neopsicanálise. Ela desenvolveu estudos sobre narcisismo, teoria da neurose, teoria do self e também uma psicologia voltada para as pautas feministas. Então, ela teve um papel fundamental na disseminação da psicanálise pós-período freudiano e também na luta das mulheres por direitos civis, por igualdade. Ela foi realmente uma figura muito importante e vale a pena você pesquisar mais sobre ela. É o nosso terceiro lugar, Karen Horney. Em segundo lugar nesse pódio, eu gostaria de colocar a Melanie Klein, que também é uma psicanalista, mas diferentemente da Karen Horney, essa psicanalista austríaca, ela concordava mais com Freud, porque a Karen Horney, ela discordou bastante do Freud em alguns conceitos psicanalíticos, mas a Melanie Klein não, ela realmente apoiava muitos dos conceitos freudianos e também é considerado uma psicanalista pós-freudiana porque desenvolveu mais desses conceitos. Então, num período em que a psicanálise era hegemônica, ela foi realmente muito importante, ocupou um papel central para que os conceitos de Freud fossem desenvolvidos e alguns outros fossem aprimorados. Essa psicóloga austríaca é considerada uma das maiores psicanalistas de todos os tempos. Tanto é que existe um modelo de psicanálise, um segmento da psicanálise que é chamada de psicanálise kleiniana e é justo que ela fique em segundo lugar no pódio. E em primeiríssimo lugar, eu acredito que muitos de vocês já saibam quem é a pessoa, Anna Freud. Anna Freud foi a 6ª filha de Sigmund Freud e ela teve um papel central para que os estudos do pai fossem compilados, fossem divulgados e fossem organizados. Anna Freud foi responsável por expandir a psicanálise em todos os continentes. Além disso,
ela conseguiu desenvolver uma forma de atender crianças e adolescentes com psicanálise, que antes era dedicada primeiramente no atendimento de adultos e depois de Anna Freud foi adaptada para o atendimento infantil. Então Anna Freud é uma das mulheres da psicologia talvez mais profícuas, porque estudou e produziu muito conteúdo sobre a psicanálise, aprimorou muitos conceitos do pai, e é por isso que ela é tão reconhecida na academia e no universo da psicologia. Dificilmente você vai passar por uma faculdade de psicologia e não vai escutar de Anna Freud. Talvez alguma dessas outras que eu falei você acabe não escutando, infelizmente, mas Anna Freud sempre será citada no contexto acadêmico e nos círculos entre psicólogos, principalmente se forem psicanalistas. Então, é a nossa primeira colocada e possivelmente a mais proeminente das mulheres dentro da psicologia. Eu gostaria de fazer 3 menções honrosas de mulheres que não entrou nessa lista do top 10, né? Mas que são muito importantes para a psicologia. Elizabeth Loftus, Helena Antipoff e Inês Beverly Prosser. Inês foi a primeira mulher negra a conseguir um doutorado em psicologia nos Estados Unidos e abriu caminho para que várias outras mulheres negras pudessem estudar psicologia também e pudessem dedicar-se à academia. Helena Antipoff foi a fundadora da Sociedade Pestalozzi e desenvolveu um tratamento mais humanizado para pessoas com deficiência, tanto crianças quanto adultos, pessoas com deficiência mental, pessoas com deficiência motora. Ela deu mais notoriedade para essas pessoas. E Elizabeth Loftus foi a pesquisadora responsável por desenvolver os estudos sobre falsas memórias. Então ela é bastante conhecida por ter dado uma atenção especial ao relato de pessoas traumatizadas que podem criar fantasias na cabeça ou distorcer fatos na hora de dar depoimentos jurídicos ou de prestar esclarecimentos forenses. Então, essas 3 precisam ser mencionadas também pelo impacto que elas geraram na psicologia, beleza? Pessoal, gostaram desse vídeo? Então, deixem o seu like e comentem aqui se vocês discordam dessa lista e quais mulheres deveriam estar e eu, infelizmente, não coloquei. Coloca aqui, vamos dialogar até para eu poder saber quem vocês acham que são extremamente notórias na psicologia. Um grande abraço e a gente se vê na próxima semana.